Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida e na vida de todos aqueles que te cercam. Eu quero falar sobre o cuidado com a língua. Quero usar o texto de Tiago, no capítulo 3, versículo 1 ao 12, que nos diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Nesta lição, amados e queridos irmãos, nesta mensagem, nós veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Tema do 3º capítulo da Epístola de Tiago, o meio-irmão do Senhor. Escreve ele sobre um pequeno membro do nosso corpo, que é a língua. Este acanhado, mas poderoso órgão humano pode destruir ou edificar a vida das pessoas. Por isso, a nossa língua, ela deve ser controlada pelo Espírito Santo, a fim de nós termos canais de bênçãos para todos aqueles que nos ouvem. A palavra hebraica para mestre é Rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande prestígio e respeito. Na realidade, o ofício rabínico, irmãos, era uma das posições mais desejadas e almejadas pelos judeus, pois era notória a influência de mestres sobre as pessoas. Está escrito em Mateus, no capítulo 13, aliás, capítulo 23, versículo 1 ao 7. Daí o porquê de muitos ambicionarem tal posição. E é exatamente alarmado por isso que Tiago inicia então o capítulo 3 referindo-se aos que acalentavam esta aspiração, visando obter prestígio, visando obter privilégio e fama, a que tivesse cuidado. Versículo de número 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Antes de nós almejarmos, irmãos, o ministério da palavra, nós devemos estar conscientes de nossa responsabilidade e de que um dia o Altíssimo, Deus, Ele nos pedirá conta dos atos e dos talentos a nós dispensados. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 19, nós lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos no ensino do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho a toda criatura
E assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. Mateus 28, 19 e 20. É interessante, irmãos, nós notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas tem que ter o Espírito Santo de Cristo. Marcos 12, 38 ao 40. Quem domina ou controla a sua língua sem cometer delitos, sem cometer excessos, sem cometer descontroles e julgamentos precipitados, sem cometer difamações, etc., sem dúvida, é perfeito. O controle da língua, irmão, significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas do corpo e da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo, não empreste os seus lábios para fazer o mal. Tiago, ele fez uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua, no versículo 3 e versículo 5. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e também do freio na boca dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, são fundamentais para grandes e pesados transportes. Assim, o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos. Como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro, quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões, os nossos cultos, porque foram feridas com palavras? Você já fez esta pergunta? É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Grande parte dos incêndios, amados irmãos, incêndios grandíssimos nas florestas, inicia-se através de uma pequena fagulha. Todavia, essa faísca, ela alastra-se, podendo destruir grandes áreas de vegetação e tudo o que nela existe. Pequenos e grandes animais morrem queimados por causa do fogo. Da mesma forma são as palavras por nós pronunciadas. Se não forem proclamadas com bom senso, muitas tragédias podem acontecer. Ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis e os animais do mar. Mas a língua do ser humano até hoje não houve quem fosse capaz de dominar. Por esforço próprio, o homem não terá forças para domar o seu desejo e as suas vontades. Mas quando Deus passa a nos governar, amados irmãos, a língua do crente, ela deixa de ser um órgão de destruição e ela passa a ser um instrumento poderoso, um instrumento abençoador, usado para o louvor da glória do Deus eterno. A fim de dominar a nossa língua, nós devemos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor, pois do que há em abundância no coração, diz a palavra de Deus em Mateus 12, 34. A boca então fala. Tiago até reconhece a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo. Entretanto, deve a mesma língua que expressa o amor de Deus a deixar-se ser usada para destruir as pessoas. Apesar de o meio-irmão do Senhor Jesus dizer que tudo que existe obedece à sua própria natureza, se nós experimentamos um novo nascimento, nós tornamos-nos uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, isto é, nós adquirimos uma nova natureza. Esta tem de ser manifesta em nosso falar, tem de ser manifesta em nosso agir,
Portanto, se você foi transformado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, a sua língua não pode mais ser instrumento maligno. A fofoca, a mentira, a calúnia e a difamação são obras carnais e não pode ter lugar na vida do verdadeiro cristão, na vida daquele que professa a Jesus como Salvador. Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, ele usa dois exemplos da natureza para apontar a incoerência de agirmos duplamente. Tiago questiona a possibilidade de a fonte que jorra água doce jorrar igualmente água salgada. Para provar a impossibilidade natural desse fenômeno, o meio-irmão do Senhor Jesus pergunta de maneira retórica se uma figueira poderia produzir azeitonas e a videira figos. Naturalmente, a resposta é um sonoro não. Portanto, a pessoa que bendiz ao Senhor não pode maldizer o próximo. Se Deus é amor, como podemos odiar alguém? Aquele que bebe da água da vida não pode fazer jorrar água para a morte. Quem bebe da água limpa do Cristo de Deus não pode transbordar de água suja. Portanto, a palavra proferida por um discípulo de Cristo, ela deve edificar os irmãos, dar graças a todos aqueles que ouvem, curar e sarar quem se encontra ferido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma vez Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida, Provérbios 10:11, e que as palavras da boca do homem são águas profundas, Provérbios 18:4. Tomemos cuidado, amados irmãos, com a maneira como nós usamos a nossa língua. Não esqueçamos que no dia do juízo nós daremos conta a Deus de toda palavra ociosa proferida pela nossa boca. Mateus 12:36. No livro de Salmo, no capítulo 12, versículo 3, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Em Provérbios 16:17, o Senhor abomina os olhos altivos e a língua mentirosa. Em Salmo 15, verso 3, diz que só vai habitar no céu aquele que não difama com a sua língua. Em Salmo 34, verso 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. No Salmo 66, 16 e 17, o salmista nos convida: vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tiago, ele emprega duas metáforas para descrever a habilidade da língua em refrear todo o corpo. O freio na boca dos animais, dos cavalos, e o leme no navio. Nos dois exemplos, qualquer uma das menores partes é capaz de controlar a direção e as ações de todo o conjunto. No entanto, amados irmãos, a relação entre a língua e o resto do corpo é diferente daquela de um freio com o cavalo ou de um leme com o navio. Ela não controla diretamente as ações de uma pessoa, devido à imperfeita adaptação dessa analogia. Alguns comentaristas sugeriram que Tiago está estendendo sua discussão ao papel dos professores da igreja. É a língua do mestre que controla todo o corpo da igreja. Porém, a principal preocupação de Tiago nessa seção da carta está dirigida às atitudes individuais dos crentes, e não à vida coletiva da igreja, uma questão que ele analisa no capítulo 5, versículo 13 ao 20. Assim sendo, amados irmãos, pode ainda estar fazendo uma ilustração da ideia e dos ensinamentos de Jesus quando diz que do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Mateus 12:34, Tiago 3:10. Onde o desejo do indeciso coração humano profere tanto bênção quanto maldição. Mas ele disse que isso não pode ser assim, não deve ser assim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nesta palavra nós aprendemos com o meio-irmão do Senhor que, embora a língua seja um pequeno órgão do nosso corpo, ela tem poder para edificar e também tem poder para destruir as pessoas e as instituições. Precisamos submeter este pequeno órgão aos cuidados do nosso Criador, nosso Deus, para que Ele venha domar e controlar a nossa língua,
para que nós não venhamos matar o nosso semelhante. Que a graça do Senhor Jesus seja na tua vida, meu querido e amado irmão. Que você venha analisar esta passagem e venha aplicar na tua vida, tendo cuidado de ti mesmo e da tua língua, para que você não venha matar o seu irmão, o seu semelhante, com o poder deste pequeno membro. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém. Glórias a Deus.